conversar com o jornalista e professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, André Singer, que, entre outras façanhas que fez na vida, foi o homem de comunicação em dois governos, os dois primeiros governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E queria começar, André, além de te agradecer por dispor do seu tempo para a nossa TVT, te perguntando o seguinte: André, o que pode fazer um governo com um mercado como este que nós temos no Brasil, que, a despeito de todos os avanços desses 2 anos de governo Lula, queda do desemprego a mais da metade do que estava quando ele pegou o Brasil, mais de 11 milhões de brasileiros que saíram da pobreza absoluta, inflação controlada, PIB crescendo mais do que se previa, e assim mesmo mercados vendendo pessimismo, vendendo juros e apostando até na morte do presidente. O que fazer com um mercado desse, sendo você o governante de um país? Ô Juca, essa acho que é a pergunta mais difícil de todas, porque na realidade aí você toca no conflito central que está em curso não só no Brasil, mas eu diria no mundo todo, né? Quer dizer, nós estamos hoje passando por um período em que a democracia está visivelmente ameaçada. Na minha opinião, não é um fenômeno passageiro, é um fenômeno que ficará duradouro, essa tensão sobre a democracia. E os governos democráticos não estão conseguindo dar conta dessas pressões que são exercidas, na verdade, para dar um nome, é pelo capital, né? Na realidade, é uma forma contemporânea da velha luta de classes que está em curso, na minha opinião. E o exemplo maior e mais dramático, eu acho, hoje é o dos Estados Unidos, né? Porque o governo Biden tentou fazer uma política bastante avançada, pelo menos a primeira metade do governo, isso foi bem claro. A segunda metade há divergências e ninguém, na realidade, entende muito bem o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas o fato é que, passados 4 anos, a volta do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos é de uma enorme gravidade que reflete exatamente isso, as dificuldades que o governo Biden teve para melhorar de uma maneira clara, definida, a condição de vida da maioria do povo, né, que são sempre trabalhadores, a ponto de conquistar, no caso não seria a reeleição, porque ele estava com problemas de saúde, o presidente Biden, mas a sua candidata, né, Kamala Harris, teria toda a condição, e teve a condição na campanha de representar o que foi o legado do seu governo, e perdeu a eleição. Eu acho que a razão de fundo é a mesma, viu? E aí, muito se fala aqui, André, de que o problema do governo Lula é um problema de comunicação, que, apesar de todos os progressos, o governo não consegue se comunicar com aqueles que são beneficiados. E os beneficiados acabam voltando as costas para o governo. Você teve a experiência, durante 2 governos Lula, de participar da comunicação do governo. Você identifica, de fato, que o problema é um problema de comunicação? Então, nas últimas semanas, porque eu tenho sido perguntado bastante sobre isso, eu sempre digo o seguinte: olha, depois que eu saí do governo, eu não me dediquei a estudar o assunto. Comunicação é um tema que tem aspectos, como você, Juca, sabe bem, técnicos, né? E sempre se pode fazer melhoras na forma de comunicação, etc. Então, eu sempre faço essa ressalva. Agora, até onde eu consigo perceber, não há um problema de comunicação. Quer dizer, o governo tem comunicado aquilo que tem feito, né, da maneira como pode, que sempre, como eu disse, pode melhorar. Mas eu não vejo que seja centralmente um problema de comunicação. Eu acho que, na verdade, os problemas de fundo são os que você mencionou na primeira pergunta e que, como eu disse,
representam um impasse que eu vejo se produzindo aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, André, vou te pegar um caso bem recente, né? Tenho ouvido muitas críticas ao fato de o presidente Lula ter dado uma entrevista para o Fantástico na saída do hospital. E que o Fantástico lhe pregou uma peça, porque quando ele diz que não pôde se defender naquele processo que o levou à cadeia, o Fantástico fez questão de mostrar que ele tinha se defendido sim, e que ele tinha sido condenado em diversas instâncias e que estava tudo certo. Revelando uma incompreensão para o fato de que ele estava se defendendo de alguma coisa que ele não podia se defender, porque as cartas estavam marcadas, não é? De um juiz que depois teve a sua parcialidade posta a sua imparcialidade posta em dúvida. Né? De um TFR4 que fez um copia e cola e, sem sequer ler, aumentou a pena dele. Né? Que não eram condições de alguém poder se defender. Mas não foi isso que passou a reportagem do Fantástico. Por outro lado, a gente olha o resultado nas redes e vê que a entrevista foi extremamente positiva para ele. Mas a crítica feita à esquerda é que, em vez dele privilegiar os canais progressistas, ele volta à TV Globo, que já fez o que fez com ele, e, enfim, fará de novo se for o caso. Queria te ouvir sobre essa questão técnica específica. É uma boa questão. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver a entrevista, não queria falar sobre o caso específico, porque o que você está relatando dá a entender o seguinte, é um assunto muito polêmico e que houve uma edição que tinha um ponto de vista. Esse ponto de vista pode estar errado. Agora, de modo geral, e eu tenho a impressão que você, que na verdade conhece mais esse assunto agora diretamente do que eu, vai concordar que não há como evitar dar entrevistas para a Rede Globo no Brasil. O que não quer dizer não falar também para os outros veículos, porque os outros veículos são importantes, os veículos alternativos, os veículos que estão, já na minha época, tentavam se construir, é importante apoiá-los, é importante o presidente se relacionar com eles, e eu tenho visto que ele se relaciona. Não é? Que, essa é pelo menos a minha impressão externa, volto a dizer, não tenho estudado o assunto em detalhe. Né? Mas não há como evitar você falar para os veículos da Rede Globo, né? Do Grupo Globo, assim como outros grandes veículos, porque eles têm um papel na formação da opinião no Brasil. Não há como escapar. Um presidente da República que, como diz muito bem o presidente, governa para todos, né? E precisa governar para todos, porque é isso que é democrático, tem que falar com todo mundo. Precisa falar. Eu não digo falar com todos os veículos, embora isso dependa também de falar com todos os veículos, mas falar com a população, com o conjunto, se comunicar com o conjunto. E eu, até onde eu acompanho, é isso que eu tentei dizer na resposta anterior, o presidente faz isso, e o governo faz isso. Né? Então, é claro que nesse caso pode ter havido um problema, pode ter havido uma edição prejudicial, né? Porque isso também acontece, evidentemente. Então, aí você pega a última pesquisa e ela revela que 34% acham o governo bom e ótimo, 34% ruim e péssimo, 32% regular. Vivemos num país tripartite e não há muito como sair dessa situação? Não, de certa forma, sim, Juca, e eu diria que também isso é muito, digamos, o esperado. Não é? Você tem uma parte da população que está com o governo, votou no governo e está com o governo, e gosta do governo. O que eu tenho chamado a atenção, que isso não se vê diretamente nas pesquisas, precisa olhar por dentro, é que essa parte é a parte mais pobre, né? Que está apoiando o governo. A outra parte, tem uma parte que é de oposição. E essa parte de oposição, quando você olha também por renda, cresce com a renda. Ou seja, quanto maior a renda, mais oposição ao governo. E depois você tem uma parte que está no meio, que é mais pragmática e, até certo ponto, menos informada também. Aí mistura duas coisas que são antagônicas. Você tem os muito informados e que preferem
ponderar para um lado ou para o outro, e os muito mal informados, que só vão decidir na última hora. Isso é normal, isso é mais ou menos como qualquer eleitorado se divide. E, nesse momento, essa situação para o governo não é uma situação ruim. Porque você ter um terço, né, chegar à metade do mandato com um terço, significa que preservou um apoio importante. Agora, também não é uma situação excelente. Né? Se a eleição fosse agora, que ela não é, mas se ela fosse agora, você ter apenas um terço não é uma situação confortável para a reeleição. Então, essa é a minha análise nesse momento. Quer dizer, o governo não chega mal, né, a este ponto da metade do mandato, mas também não chega numa situação excelente que diga, olha, é só continuar. Deixa eu explorar um pouco uma frase que você acabou de dizer, que eu honestamente não é pegadinha, é uma curiosidade que eu tenho ou uma incapacidade minha de compreensão. Você falou nas pessoas extremamente bem informadas, entre as quais parte delas contra o governo. Como é que uma pessoa extremamente bem informada pode estar contra esse governo, independentemente de simpatizar ou não com a figura do presidente? Esqueçamos o Lula, esqueçamos. Pensemos nos resultados deste governo, objetivos. Como é que alguém muito bem informado pode estar contra? Porque se sente ameaçado nos seus privilégios? O que é? Não, acho que se enraizou no país, Juca, uma divisão mesmo, sabe? Uma divisão entre o que eu chamo de lulismo, que está, volto a insistir, entre a base da pirâmide, que é lulista, e a classe média tende a ser antilulista. Isso se fixou, começou a se fixar por volta do impeachment que derrubou a ex-presidente Dilma, que eu chamo de golpe parlamentar, e isso veio nos últimos quase 10 anos, né? Ganhando cada vez mais densidade, e não está perdendo densidade. O que a gente poderia chamar de antilulismo, antipetismo. Né? De certa forma, sim, é uma reação, se você quiser, de classe. Né? São setores da sociedade que prefeririam outra política, que preferem outra política, e que, além disso, né, digamos, cristalizaram muita raiva, em alguns casos até ódio, né, do que é a política mais popular. Isso, se você pensar, Juca, já tinha... Se você pensar no que aconteceu em 1954, com Getúlio Vargas, já era isso. Né? Você sabe o que foi aquele movimento, aquela campanha que levou ao suicídio do Getúlio. Uma parte da sociedade brasileira pensa assim, sempre pensou. Né? E eu nem acho surpreendente, porque as sociedades se dividem mesmo, né? O que digamos, é atípico, e infelizmente eu acho que vai durar, é o grau de polarização e que esse setor, que é contra o campo popular, esteja com muita simpatia por opções não democráticas. Isso é o problema, na minha opinião. A divisão em si é até esperada, porque democracia é divisão. Né? Faz parte da democracia. Disputa, quem ganha leva e assim continua. Esse é o jogo. Né? O problema é que uma parte, e eu não estou nem dizendo que sejam todos os que são antilulistas, mas uma parte que, infelizmente, é significativa, demonstra nítida inclinação antidemocrática. Isso eu acho que é o grande problema do momento. Não quero falar de democracia direta, longe disso. Mas quero saber de você o seguinte: seria uma maneira de informar melhor a população brasileira se o presidente, de repente, convocasse manifestações? Por exemplo, olha, tem uma parte do país que está contra a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O que é uma demonstração, obviamente, egoísta, né, dos que ganham muito mais do que R$5.000. Vamos às praças para apoiar essa atitude. Você acha que isso seria um caminho ou isto provocaria um escândalo na mídia brasileira e tudo mais? Olha, Juca, aí eu acho que aí não é um problema de comunicação, aí é um problema político central. Quer dizer, seria uma opção por um caminho de mobilização,
que é uma possibilidade, sem dúvida, porque, como se diz, né, a política é pressão. A política se faz na pressão. O lulismo, a meu ver, quer dizer, se você quiser ser mais direto, o presidente Lula, enquanto presidente, não optou por esse caminho, nunca. Não, ele não é, a meu ver, não é a opção dele. Nunca foi, desde o primeiro mandato. Mas poderia ser. Agora, claro que quando você toma uma atitude desse tipo, você tem que esperar uma reação. Então, não é uma reação, digamos... Aí eu não acho que seja uma reação... Até passaria pela imprensa, pela mídia, mas não é uma reação da mídia. É uma reação porque os outros também vão fazer, né? O outro lado vai fazer também. É o que se espera. Agora, tem uma outra coisa também surpreendente, esse período que a gente está vivendo aqui, desde 2016, é que a direita começou a se mobilizar, né? Você vê que este ano o Bolsonaro fez manifestações. Eles estão se mobilizando, eles vão para a rua, né? Por exemplo, defender a anistia. Defender a anistia para os golpistas. Eles estão fazendo isso. Então, seria perfeitamente legítimo que o outro lado também fizesse, né? Agora, por profissão, né, eu sou pago para não ser ingênuo, é claro que eu tenho que dizer que isso vai ter consequências, né? Porque a opção pela mobilização, e no caso a mobilização popular, é um elemento forte, né? É um elemento potencialmente forte. Então, é um caminho, sem dúvida, é um caminho, mas ele teria consequências, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o professor André Singer. Eu converso com o professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, o jornalista André Singer. André, é cedo ainda para falar de 2026? E não é, Juca, porque muita coisa vai acontecer e se a gente for pensar em termos de quem vão ser exatamente os candidatos, como é que vai ser a campanha, é muito cedo. Mas não é cedo do ponto de vista que agora o governo terá que tomar decisões fundamentais no sentido de programar o que serão os próximos 2 anos. Porque agora, até aqui, você dizer essa primeira metade do mandato, você pode entender que há uma preparação, há uma armação, mas agora o que se realizar vai ser definitivo, né? Em relação ao que o eleitorado vai julgar. Ele vai julgar o que for feito agora, a partir de agora. E como a gente sabe que as coisas demoram, o que o governo vai apresentar e pelo qual realizações pelas quais ele vai ser julgado em 26 terão que ser decididas agora. Então, o rumo geral terá que ser decidido agora. Desse ponto de vista, não é cedo. E a mesma coisa vale para o outro lado, né? Se nós pensarmos, por exemplo, o governador Tarcísio, que saiu, a meu ver, muito fortalecido da eleição de 24, terá que tomar decisões já, né? No sentido de que, por exemplo, ele não é um nome nacionalmente muito conhecido. Se ele quiser ser candidato, ele terá que ficar conhecido. Para ser conhecido, ele terá que, por exemplo, pagar o preço de talvez desagradar o Bolsonaro, que se diz candidato. Para dar um exemplo só, há muitos que eu poderia dar, não é? Então, nesse sentido, não é cedo. Está na hora de pensar. Mas não dá para pensar em detalhes, né? Então, o governador Tarcísio, nessa semana mesmo, reafirmou que é apenas candidato à reeleição a governador de São Paulo. Que ele tem idade suficiente para esperar para 2030, por exemplo. Você diria que isto é uma dissimulação exatamente para não ficar mal com a base bolsonarista? Ou é uma demonstração real de intenções? Ele deu uma declaração verdadeira? As duas coisas. Quer dizer, de um lado, há nitidamente uma dissimulação, porque me parece quase impossível que ele não esteja pensando na questão, né? Ele, de fato, saiu fortalecido. A direita apareceu na eleição de 2024 com um potencial importante, sobretudo se ela conseguisse se unir. E ele tem insistido muito nisso. Eu quero dizer, unir a direita com a extrema-direita. Sozinhas, nenhuma das partes vai muito longe, mas unificadas, elas podem ser bem competitivas. Então, eu acho impossível que ele não esteja
calculando. Por outro lado, ele tem uma situação que ele tem que olhar com muito carinho, né? Quer dizer, ele hoje, se a eleição fosse hoje, é provável que ele fosse reeleito governador de São Paulo, que é um cargo de extrema relevância. Então, ele não pode brincar com isso, certo? Ele não pode, ele tem que... Se ele começar a dizer eu vou ser candidato a presidente, ele está desocupando a vaga, né? Isso tem muitas consequências. Então, obviamente, ele tem que pensar, quando ele faz essa declaração, é uma declaração cautelosa, pensando numa coisa real, né? Ele tem motivos para não ser candidato, porque também ser candidato contra o presidente Lula é difícil, né? E agora ele teria que ser contra o presidente Lula e, em parte, agora, pelo menos, contra o Bolsonaro, que ele não quer de jeito nenhum, né? Contrariar o Bolsonaro, isso é visível. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Quando você fala ser candidato contra o presidente Lula não é fácil, você dá de rigorosamente barato o fato de que o presidente Lula será de novo candidato? Te pergunto isso até por essa pesquisa recente da Quest, que mostra que o presidente Lula bateria em qualquer um dos eventuais candidatos, mas que também Fernando Haddad ganharia de quaisquer candidatos. Hoje, Juca, não é? Passada essas intervenções cirúrgicas que o presidente sofreu, vendo o resultado, a imagem dele nos jornais e tudo, eu diria que sim, que ele tende a ser o candidato, hoje, né? Eu acho que ele tende a ser o candidato. Agora, isso também são intercorrências, né? Ele é um homem de 79 anos, ele é muito forte, tudo indica que ele está bastante bem de saúde, mas muita coisa pode acontecer, né? Ninguém está... todo mundo está sujeito a acontecerem coisas. Então, eu diria, justamente, esse aspecto é que esses 2 anos, a gente não pode dizer agora como vai estar a situação em 2026, mas hoje eu acho que ele tende a ser, sim, o candidato. A área progressista sempre se queixou dela mesma, né, dizendo que os progressistas se dividem, os progressistas são muito críticos, a direita sempre anda unida e tudo mais. Aliás, é curioso porque a direita diz a mesma coisa, né? A esquerda está sempre unida e a direita se divide. Bem, nesse panorama, não há uma figura surpreendente, eu diria uma má surpresa, mas de toda maneira há que se pôr sobre a mesa para pensar, de um franco atirador como este Marçal? Sem dúvida alguma, Juca. Esse foi o grande acontecimento de 24, né? O surgimento, a maneira pela qual ele surgiu. Quer dizer, uma pessoa que vem com um partido, não tinha uma cadeira na Câmara dos Deputados, portanto, não tinha um segundo no horário eleitoral. E chegar a ter 1.700.000 votos, teve 50 mil votos menos que o Boulos, 100 mil votos menos que o Nunes. Ele, por muito pouco, não foi para o segundo turno. É extraordinário o que aconteceu. Então, ninguém que pensa a política brasileira pode deixar de levar em consideração o que aconteceu na eleição municipal de São Paulo. Porque esse candidato teve uma repercussão pública extraordinária, simplesmente tendo por base a internet, né? O desempenho dele na internet e depois nos debates, etc. Uma coisa, eu aproveito para dizer, horrível, né? Pelo teor de violência que introduziu na disputa, é todo um conjunto de fenômenos que vão, eu diria, até além do que já foi o bolsonarismo. Então, é muito importante. E eu até cheguei a escrever que mudou o quadro, né? Porque, até fazendo uma observação sobre o que você disse antes, dividiu a direita de alto a baixo. A tal ponto, a agressividade dele com o prefeito foi tão grande que o prefeito se recusou a falar com ele no segundo turno, precisando daqueles votos que os teve. No final, o eleitorado dele foi para o atual prefeito, que se reelegeu, sem a necessidade deles se encontrarem. Mas o prefeito foi tão agredido que se recusou. Não é pouco, é uma divisão extrema, né, dentro da direita. Então, isso revela o que, André?
Isto está inserido nessa coisa das bets, do empreendedorismo individual, da fé neopentecostal. Isso tudo faz parte de uma mesma salada de frutas? Eu acho que sim, Juca. Eu acho que sim, mas aí nós vamos ter que estudar muito para Tá. tentar entender quais são os nexos causais, como se dizem na minha disciplina. Porque eu sinto exatamente como você, tudo faz parte da mesma salada de fruta, mas a gente não sabe exatamente o que está ligado a quê e o que está causando o quê. Não é? O fato é que ele parece conversar, dialogar, não é? Com um setor da sociedade que está, por exemplo, pode estar, né, acreditando que é possível se tornar milionário facilmente. E, infelizmente, nós sabemos que isso não é possível. Ninguém se torna milionário facilmente. Os que ganham na loteria, os que ganham na bet, são uma minoria da minoria da minoria, uma minoria ínfima. A grande maioria vai perder, e vai perder muito. Então, o racional é você não jogar. Não é? É irracional jogar. Agora, ele está falando com, a meu ver, o Marçal fala com a irracionalidade, com o inconsciente das pessoas. Então, de uma forma poderosa, porque ele levou... Eu achei, por exemplo, no começo, que ele fosse diminuir, porque à medida que foi ficando claro, ele não tinha propostas para a cidade. Ele não tinha... além dele não ter nenhuma experiência como gestor público, ele não tinha nenhum programa. Então eu falei, bom, vamos ver como é que a racionalidade vai se expressar. O fato de ele continuar crescendo, chegou a empatar, e há quem diga, eu não sei, porque também isso é difícil de pesquisar, que ele só não foi para o segundo turno porque ele lançou aquele laudo falso na véspera. Dizem isso, mas isso precisaria ser pesquisado, porque quem é que deixou de votar nele por causa disso? Porque isso já é um grau de racionalidade, né? Deixar de votar nele por isso. Mas o fato é que foi um tremendo acontecimento. Você criou o termo. Eu te pergunto, o lulismo não comove mais os excluídos nesse país? Você está perguntando se ele deixou de comover? Deixou de comover. Não, acho que não. Pelo menos as pesquisas, Juca, dão ainda, como eu disse, você olhar a aprovação do governo, o governo está com mais ou menos 35, tá? Na média, se você pegar todas as pesquisas e tal. Mas se você olhar os que ganham até 2 salários mínimos de renda familiar mensal, vai para 46. Ou seja, está chegando nos 50. Que o 50 é o ponto no qual a reeleição começa a ficar confortável. Um governo que tem 50% de ótimo e bom. Então você vê, entre aqueles que recebem até 2 salários mínimos de renda familiar mensal, já está próximo disso. Se o Brasil inteiro fosse apenas esse setor da população, eu digo apenas, mas é muita gente, né? É quase metade da população, se é que não é exatamente a metade da população, dependendo da pesquisa. Se fosse apenas a base da pirâmide, a situação do governo seria bastante confortável, eu diria, caminhando mesmo para a reeleição. Então eu acho que o lulismo está firme, por enquanto. O problema do lulismo hoje está nos setores intermediários e particularmente nessa camada que o Marçal atingiu, que são os eleitores que recebem de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal. Aí há problemas. Você viveu 2 governos Lula e eu queria que você comparasse a situação dos congressos com que o Lula teve de lidar no primeiro na primeira e na segunda gestão para esse congresso que o Lula tem de tratar nesta gestão e que muita gente considera que o Lula seja refém deste congresso, diferentemente do que se dava nos 2 primeiros governos, quando tinha aquele acordão com o MDB, era diferente. Então eu queria que você me dissesse que diferenças você vê dos 2 primeiros governos para esse em relação ao Congresso que aí está. Juca, em relação à composição do Congresso, eu não acho tão diferente, sabe? O Centrão, esse chamado Centrão, que é um conjunto de partidos que vai do centro
para a direita, até a direita, não havia extrema-direita naquela época. Essa é a grande diferença. Mas aqui eu já aproveito para dizer, claro que nós sabemos, a maior bancada do Congresso é do PL, é da extrema-direita, mas ela está isolada. Então, ela sozinha não faz nada, não consegue dar nenhum passo no Congresso, o que é uma limitação importante. Então, esse domínio do Centrão já existia. Né? A tendência, eu acho, eu tenho tendido a achar que a tendência desde a redemocratização, se é que isso já não vem desde 45, é o que hoje nós chamamos de Centrão dominar o Congresso brasileiro, o Congresso Nacional. É um fenômeno sobre o qual a gente tem que pensar. Agora, a diferença é a seguinte, é que desde o Eduardo Cunha, com as emendas impositivas, e depois aquilo que veio a ser chamado de orçamento secreto, o poder do Congresso cresceu muito. A composição, eu não acho que tenha mudado tanto. O problema é que o poder desse Congresso cresceu. Né? Cresceu porque eles têm mais orçamento e sob controle deles. Isso começa com o Eduardo Cunha, segue depois com o Rodrigo Maia durante o governo Bolsonaro, e aí surge essa coisa estranhíssima que é o orçamento secreto, porque o orçamento secreto é uma aberração, no sentido de que não só o Congresso controla uma quantidade de orçamento muito maior, mas ele pode destinar sem prestar contas a ninguém. Isso, que eu saiba, não pode existir em nenhuma democracia. Quer dizer, o dinheiro público precisa ser, a destinação precisa ser transparente, né? De qualquer destinação de dinheiro público, seja do executivo, seja do legislativo, seja até do judiciário, né? Tudo tem que ser completamente transparente porque é público. Então a ideia de um orçamento secreto é incrível, é incrível. O Supremo Tribunal Federal limitou isso, mas não acabou. E isso hoje é objeto de um tremendo conflito, né, que envolve os três poderes, porque, na verdade, o judiciário entrou, nesse caso, a favor do executivo. Não é propriamente a favor do executivo, a favor do Brasil. Né? Quer dizer, não é possível aceitar isso que eu disse, quer dizer, que a destinação de determinada parte do orçamento público não seja transparente. Então, aqui essa é a grande diferença. Né? É um Congresso mais forte e com uma regra que parece absurda. Então, isso leva, André, você concorda com aqueles que dizem que o governo Lula, dadas todas essas circunstâncias, é um governo de centro-direita? Não, acho que de centro-direita ele não é. Ele é um governo de coalizão muito ampla. O que eu tenho dito é que não é um governo de esquerda. Né? É um governo porque havia uma coalizão que foi a coalizão que elegeu o presidente, que eu chamei num artigo de concertação, pensando no caso do Chile. Eu sei que Brasil e Chile são países muito diferentes, e a comparação é complicada, mas enfim, já era uma unidade do ponto de vista de classe entre os mais pobres e os mais ricos, porque a gente não pode esquecer que na hora decisiva, o que eu chamo de burguesia cosmopolita, que é o setor mais moderno da burguesia brasileira, optou pelo Lula, em 2022. E é provável que o presidente Lula não tivesse ganho sem esse apoio, porque a diferença foi muito pequena, foi menos de 1%. Né? Vamos lembrar que a Simone Tebet teve 4% no primeiro turno. Então, isso eu estou tentando ser o mais objetivo possível ao dizer isso. Aí houve a tentativa de uma unidade entre opostos, os mais ricos e os mais pobres. Isso é o grande conflito que está dentro do governo e que segue, e que tem a ver com o problema do corte de gastos, etc, etc. Né? Então, essa dinâmica é que eu acho que é a dinâmica que é mais complicada, né, em se falando de como vai ser essa segunda metade do governo. Aí é que tá, quer dizer, quando a gente fala de centrão, a gente está falando de uma coisa só? O centrão é uma coisa só ou o centrão não é exatamente uma coisa só? Do ponto de vista do Congresso, ele tem uma coisa só, que é o seguinte, é o conjunto de partidos que se mobiliza de maneira fisiológica. Quer dizer, eles estão onde está o poder. Tá. Eles aceitam, tanto é que, por exemplo, republicanos, o PP, que são partidos da direita,
estão no governo. Entraram no governo. Depois dessa concertação, eles entram no governo. Então, é um governo, uma frente amplíssima hoje que está no governo. Só não está a extrema-direita, né? Por isso, eu não acho que seja um governo de centro-direita, mas é uma frente muito ampla, né? No qual a esquerda é uma parte, e às vezes não é uma parte majoritária, ela não é. Às vezes ela é uma parte que não tem muito peso, às vezes tem. Então, isso varia. Agora, há uma unidade, é curioso isso, porque no Brasil, talvez, eu não conheço outro caso igual. Esses partidos que costumam ser predominantes no Congresso, eles se deslocam. Hoje eles estão com a extrema-direita, amanhã eles estão com a centro-esquerda, ou até, em alguns casos, podem até estar com propostas, com um governo de esquerda. Podem estar, já estiveram, né? Então, essa variabilidade, o Gramsci chamava de transformismo. E aí, pensando no Gramsci, eu falo de hipertransformismo, no caso brasileiro. Quando eu falo com gente fora do Brasil, você tem que pensar que o Brasil é um país de hipertransformismo. Porque hoje a pessoa está com o Bolsonaro no dia... O Arthur Lira, por exemplo, ele estava com o Bolsonaro até o dia da eleição. No dia da eleição, ele proclamou a vitória do Lula antes do TSE. Ele ele correu para dizer... o candidato Lula ganhou, nós vamos reconhecer. E eu quero até dizer, para ser o mais objetivo possível, que foi muito importante isso. Porque como nós sabíamos que havia um golpe em preparação, agora o Brasil inteiro sabe, né? Está comprovado pela investigação da Polícia Federal. Mas naquele momento foi importante, né? Isso que a gente brinca um pouco, que é engraçado mesmo, né? Esse tem um lado um pouco engraçado do Brasil. Mas determina a política. Sem dúvida. E isto, para quem nos vê, não significa, em hipótese alguma, como às vezes eu ouço, que foi um erro fazer a frente tão ampla até doer, como eu costumava brincar, para eleger o presidente Lula. Porque não fosse isso, estaríamos hoje vivendo o que provavelmente os Estados Unidos viverão a partir de 1º de janeiro. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Eu converso com o professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, professor titular, André Singer. Professor André Singer, existe bolsonarismo moderado? Não, eu acho que não existe, mas existe um bolsonarismo que tenta ter uma aparência moderada. Eu acho que esse é um pouco também um resultado da eleição de 24, porque eu acho que o governador Tarcísio de Freitas ele joga esse jogo, né? Ele adota o programa bolsonarista, só que com uma aparência tranquila, né? Ele não faz bravata, ele não grita, ele não, digamos, ele não arenga as massas, né? Ele não tem essa vocação de líder carismático que a gente tem que reconhecer que o Bolsonaro tem, né? Ele tem apelo popular e tem diálogo com os setores populares, né? E você diria que é um bolsonarismo disfarçado, é um bolsonarismo de sapatênis? Eu chamei no artigo de bolsonarismo Shrek, né? Porque Shrek. É uma espécie de monstro que tem uma aparência simpática, super simpática. Pode ser super simpática. Pois é, mas quando ele diz que não estou nem aí, né, para a questão dos direitos humanos, depois recua, diz que errou, mas mantém o secretário de Segurança, que é responsável pelo desrespeito aos direitos humanos em São Paulo, ele revela verdadeiramente quem ele é, né, André? Sim, eu acho que sim. Porque aí nós estamos diante de uma questão de política pública, né? E nessa política pública eu acho que não tem muita dúvida. Aí é o bolsonarismo mesmo, porque eles têm uma posição punitivista, a posição de dureza no que diz respeito à criminalidade, ao combate ao crime. Tudo isso o que eu chamo de confederação bolsonarista, os setores de segurança
que envolve Forças Armadas, polícia, etc., é muito importante, né? Então, eles representam esses setores. Isso não é uma, vamos dizer, uma coisa lateral. Isso está no núcleo, né, do bolsonarismo. Agora, ele faz tudo isso com esse jeito, que é um jeito, uma aparência diferente. Por exemplo, esse recuo dele é típico, né? Dizer, não, eu errei. É uma coisa que eu acho que o Bolsonaro não faria, por exemplo. Nunca vi o Bolsonaro fazer uma coisa desse tipo. Eu errei, né? Minha posição sobre as câmeras estava errada. Seria como ele dizer, eu errei porque a Covid era letal. Ele não fez, né? Fica sustentando essa posição, as posições absurdas que ele tomou, etc., sobre, por exemplo, a pandemia, né? Você vê alguma possibilidade de haver uma reviravolta na justiça e tornar o Bolsonaro elegível para 2026? Acho hoje pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Eu, por uma questão, vamos dizer, de lógica, tenho que dizer que as coisas aconteceram no Brasil de uma tal forma, desde 2016, surpreendente, e até eu acho que existe questões específicas em relação ao papel político da justiça que vieram se acumulando desde então, que eu não seria possível descartar por completo. Mas hoje em dia, se fosse, dadas as circunstâncias atuais, pouquíssimo provável. Você olha para o STF e vê o STF como guardião da democracia no Brasil ou acha que ele exagerou? Exagerou nas medidas, nas decisões monocráticas, enfim, exagerou. Não, Juca, eu tenho que falar que duas coisas vão parecer contraditórias. Eu acho que é o guardião da democracia e nós devemos muito ao STF, não há dúvida nenhuma. Veja, eu acho que o sinal mais importante é que o que aconteceu no Brasil, que é tornar o presidente que tentou um golpe inelegível, não aconteceu nos Estados Unidos, que é uma democracia consolidada, né? É a primeira, supostamente a mais consolidada do mundo. Nós demos um passo que os Estados Unidos não deu e tinha que ter dado. Porque o problema não é que tem as posições que querem destruir a democracia, elas precisam ser isoladas e precisam ser tiradas do jogo. O jogo democrático é o jogo dos que querem a democracia, não os que querem acabar com a democracia, né? Porque a democracia é uma cláusula pétrea enquanto a maioria assim o quiser. E todas as pesquisas indicam que a maioria quer. Né? Agora, por outro lado, o que acontece é o seguinte, o STF virou um instrumento político quando ele pode até ter e tem um aspecto político, mas ele precisa se cingir constitucionalmente a interpretar as leis e não a legislar ou a decidir. Eu dou um exemplo, embora eu seja favorável, não é? Quando o ministro Dino disse que o governo tinha que agir contra as queimadas e contra a seca, ele estava tomando uma atitude de governo, não é uma atitude do judiciário, é uma atitude do executivo, embora eu fosse favorável a ela. Mas eu só estou querendo chamar a atenção para o fato de que há, digamos, certas coisas que vão acontecendo no Brasil que dizem respeito ao caráter excepcional da situação que a gente está vivendo. Mas, tendo em vista isso, é importante ressaltar que o STF foi muito importante para preservar a democracia brasileira e continua sendo. Você acaba de citar uma figura sobre a qual eu iria te perguntar. Leio críticas de setores do Partido dos Trabalhadores à atuação do ministro Flávio Dino, que de alguma maneira estaria sendo identificado como alguém que pretende ser candidato à presidência da República. Você, como estudioso, verifica isso em algum momento? Não, eu acho até que ele teve uma trajetória antes de assumir a cadeira no Supremo de pré-candidato, né? Ele até se apresentou num certo momento como pré-candidato, se não me engano, não sei se em 2018, mas enfim, ele teve o que é perfeitamente legítimo, né? Se agora ele tem essa pretensão ou não tenho a menor ideia. Não vi essas críticas às quais você está se referindo, mas a outra grande ação dele tem sido na questão do orçamento secreto e tem sido muito importante. Porque, como eu disse, é dessas coisas que fazem parte da situação excepcional que nós estamos vivendo, mas nenhuma democracia pode conviver com isso, né? Quer dizer,
o Congresso Nacional, que tem que ser respeitado, tem que ser fortalecido. Eu até aproveito para dizer que o fortalecimento do Congresso em si é bom para a democracia, né? Porque nós vivíamos num presidencialismo exagerado, era chamado de presidencialismo imperial, não é? O Brasil foi excessivamente presidencialista, quer dizer, o equilíbrio efetivo entre os poderes é bom para a democracia. Agora, você ter uma parte do orçamento que é destinada sem prestação de contas, isso não é aceitável. Então, eu não sei quais são as críticas ao ministro, mas eu acho que ele tem tido uma atuação muito, muito boa. Segundo uma matéria de O Globo de ontem, essas críticas passam até por setores do PT que acham que ele não tinha que se meter nas emendas. Porque, enfim, imagino eu, as fontes não estão identificadas na reportagem, imagino que haja deputados do PT que dizem, me deixa aqui com as minhas emendas e não me chateia. Né? Talvez tenha isto. Pode ser. Pode ter, Juca, e aí, se for o caso, nós temos que ser críticos, não é? Mas pode ter, porque, enfim, os parlamentares têm interesse nisso. É interessante para os parlamentares, e pelo que eu entendi, todos têm acesso em alguma medida, o que não justifica, né? O fato de você democratizar uma coisa que não é aceitável não quer dizer que ela passa a ser aceitável porque ela é democratizada, né? Você está democratizando o erro. André, que peso você acha que tem, se é que você acha que tem algum peso, o sucesso do filme do Walter Moreira Salles, com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Ainda Estou Aqui, na discussão sobre anistia no Brasil, sobre direitos humanos? Olha, Juca, eu não sou crítico de cinema e tenho, até nesse caso, eu assisti o filme, fiquei muito tocado pelo filme, por coisas, enfim, eu sou mais velho, vivi, você também, nós sabemos, não é, quão significativo foi tudo aquilo. Agora, eu acho, sem então me meter a fazer uma análise como crítico, só olhando pelo lado da política, que o filme tem um papel muito bom no Brasil de hoje, porque a questão da ditadura de 64 foi recolocada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, porque é um movimento a favor de 64. Eu achei que eu nunca mais fosse ver isso. Eu achei que 64 fosse uma página virada, mas não é. Quer dizer, você tem um setor da sociedade brasileira que atendeu a um apelo de restaurar 64. Então, discutir o que aconteceu em 64, o que foi o regime, né? o que foi prender e torturar e matar pessoas que, enfim, não tinham nenhum envolvimento com a luta armada, por exemplo, né? Obviamente que também não se justifica em relação aos que tinham, porque eles eram prisioneiros do Estado, mas tudo isso precisa voltar a ser discutido. E então o filme, que é um filme, do meu ponto de vista, extraordinariamente bem realizado, cumpre um papel relevante no Brasil de hoje. Você diria que o Ainda Estou Aqui está para o Brasil, assim como o História Oficial está para a Argentina? Eu diria que sim. Eu diria que dado o momento que nós estamos vivendo, onde o tema foi recolocado, eu acho que esse filme entra no debate público para dizer assim, olha, isso foi um aspecto da ditadura que vocês precisam ver. E eu tenho a impressão, pelo que eu vi de comentários, etc., que muita gente, por ser jovem ou por não ter acesso às informações, começou a pensar e perceber e a saber do que tinha acontecido que não sabia. E qual é o caráter simbólico que você vê nesta prisão de um general de 4 estrelas como o general Braga Neto, né? O que se diz é a primeira prisão de um general 4 estrelas da história do Brasil. Bem, tem o episódio da prisão do Lott, mas o Lott foi preso porque estava defendendo a democracia, né? Eu queria que você se aprofundasse nessa questão. O que isso significa e em que medida isso também significa o sepultamento de uma ideia de anistia para os golpistas? As duas coisas, Juca. A primeira coisa eu acho que representa o seguinte, no sentido mais pleno da palavra,
o funcionamento das instituições democráticas no Brasil. Eu tenho que reconhecer isso, porque durante muito tempo houve um debate, né, entre os analistas. As instituições estão funcionando e a democracia está garantida, ou as instituições não estão funcionando? Eu era do tipo que dizia, não, as instituições estão funcionando, mas a democracia não está garantida. E eu continuo achando que não está. Mas nesse caso, a instituição judiciária está funcionando muito bem, né? E a Polícia Federal está tendo um papel extraordinário, nós temos que reconhecer isso. Quer dizer, a prisão, porque é completamente diferente da situação do Lott, que era uma situação de golpe contra golpe. Aqui não, é um processo judiciário, uma investigação correta, feita com cuidado, não é? Que está resultando em evidências que levaram à detenção, no caso, desse general. Então, é muito importante. Agora, a questão da anistia é a seguinte, tudo indica que não há nenhuma justificativa para a anistia, porque se tratou, eu até digo, pode ser, havia uma multidão lá em Brasília, no dia 8 de janeiro, e às vezes eu penso que poderia haver pessoas mal informadas, mas o fato é que essas pessoas participaram de uma tentativa de golpe. Uma tentativa completamente desastrada, porque os prédios estavam vazios, né? Não foi como no caso dos Estados Unidos, que foi... eles queriam, na verdade, evitar a diplomação do Biden, né? Mas o presidente Lula já tinha tomado posse, os prédios estavam fazendo uma coisa meio absurda, meio delirante, mas isso faz parte do bolsonarismo. O fato é que era uma tentativa de golpe e as pessoas foram envolvidas nisso. Então, eu acredito que fica muito claro que a anistia não tem procedência nenhuma, né? Foi uma coisa deliberada, as pessoas sabiam o que estavam fazendo e cometeram esses crimes, né? E eu volto a dizer, a democracia tem que se defender. André, por derradeira pergunta por hoje. Você, no primeiro bloco, se não me engano, disse uma coisa que ainda bem que eu lembrei agora, porque eu fiquei curioso em saber de você. Você falou que você considera o impeachment da presidenta Dilma Rousseff um golpe parlamentar. Você não considera que tenha sido também um golpe jurídico e midiático, apenas parlamentar? Não, eu chamo de golpe parlamentar porque foi uma expressão consagrada pelo professor Wanderlei Guilherme dos Santos, e que é um dos principais cientistas políticos brasileiros, né? Infelizmente não está mais conosco, para dizer o seguinte, é a minha interpretação, né? Nós precisamos considerar que o impeachment é uma figura da Constituição brasileira, é legítimo, né? Então ele existe. Claro. Só que, então, nós não podemos deixar de considerar, não foi um golpe de Estado, é isso que eu quero dizer. Foi um golpe parlamentar no seguinte sentido, é uma figura da Constituição, só que na Constituição está dito que só pode haver impeachment se houver crime de responsabilidade. E o que eu defendo é que não se comprovou crime de responsabilidade. Aí eu sempre uso um recurso que é o editorial da Folha. Todo mundo sabe, né, que a Folha nunca foi simpática ao governo Dilma Rousseff. Ao contrário, bastante contra. Mas reconheceu que não houve comprovação de crime de responsabilidade. Essa discussão é complexa porque os que defendem o impeachment, a legitimidade do impeachment, dizem não, mas o julgamento é um julgamento político, não é um julgamento exclusivamente jurídico. E eu digo, ele é uma mistura das duas coisas, pela Constituição. Ele é um julgamento político, mas que tem que ter um fundamento jurídico, que é o crime de responsabilidade. E não houve comprovação de crime de responsabilidade. Esse debate vai continuar, não é? Porque não os que acham que houve crime de responsabilidade vão falar das pedaladas. E aí eu vou dizer, mas as pedaladas sempre houve isso. Antes do acórdão do TCU, sempre houve, isso era normal. Isso não é um crime de responsabilidade, senão todos os presidentes teriam que ter sido impedidos. E esse debate continua, entende, Juca? Porque não tem propriamente uma forma de você dar um ponto final. Mas eu faço questão de dar a minha opinião. Eu acho que aquilo não foi legítimo, mas não foi também um golpe de Estado. Por isso que eu falo em golpe parlamentar. É uma, digamos, uma razão técnica. Professor André Singer, muitíssimo obrigado por essa entrevista brilhante. Você que nos vê sabe, toda quinta-feira, 9 horas da noite, estamos na TV aberta de São Paulo, canal 44.1.
Você sabe que no YouTube você vê a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo, na hora que você quiser. Que estamos na TV Quirimurê, na região soteropolitana, na TV Maricá, às terças e quintas de tarde, em Maricá, evidentemente, na TVE da Bahia, esta brilhante TV pública que temos lá no estado do Nordeste brasileiro.